A paz do nosso Senhor Jesus, amém? Graças a Deus, Deus te abençoe onde você estiver me ouvindo. Eu tenho uma mensagem da parte do nosso Senhor Jesus para você, para o seu coração. Deus, Ele é poderoso para fazer e Ele faz conforme a vontade dEle. Ninguém pode impedir a forte mão do Senhor. Ninguém pode impedir a forte e poderosa mão do Senhor. Ele, quando entra na batalha para fazer, ele faz. Eu vou impedir dele fazer. Não, não vai impedir, porque quando ele entra na batalha, ele faz. É para ganhar. Livro de Salmos, capítulo 20, a oração foi a oração de Davi. Foi Davi que escreveu esses salmos. E a palavra de Deus no verso 1 diz assim: preste atenção no que Deus está falando com você nesse dia, porque Deus ele fala conosco e muitas vezes a gente está tão preocupado com os nossos problemas que a gente esquece que Deus está falando. E Ele está orientando, Ele está falando, Ele está dizendo para você, Ele está te dando orientação para você não se preocupar, para você não andar assim angustiado, porque é normal, nós seres humanos temos a tendência a nos angustiarmos com situações, né, devido a aquilo que nós vivemos no nosso cotidiano. Tem situações que nós não temos, foge do nosso controle, mas o Senhor está nos ensinando a confiar nele, mesmo quando tudo está perdido diante dos teus olhos, porque aquilo que é perdido para você, para Deus não é. Sabe quando você pega uma garrafa PET, alguma coisa reciclável, né? Aqui nós fazemos reciclagem de plásticos, vidros. Então nós fazemos todo esse processo de papel de reciclagem. Então tudo isso é reciclável. Deus, ele tem a maneira certa, o momento dele, aquilo que você já deu como perdido, como lixo, Deus pega e restaura. Deus, ele faz de novo. Ele cria a situação, se preciso for, ele vai criar outra situação, mas que ele vai fazer e ele vai trazer novamente para a sua vida, ele vai fazer isso, porque ele tem poder de fazer isso. Então, aquilo que eu joguei no lixo, que para mim não tem mais validade, não tem mais utilidade, para o nosso Deus tem. É a mesma coisa quando uma pessoa está perdida, desviada, e nós olhamos para a pessoa, a primeira coisa que nós fazemos é aquele pré-julgamento. Não, esse já não tem saída, é a morte. E quando Deus quer, Ele entra na vida da pessoa, restaura a vida, liberta a vida da pessoa e ainda usa a pessoa conforme a vontade dEle, como eu já vi e você também já viu, né? Há muita gente aí pregando a palavra do Senhor que eram usuários, né? Eram pessoas viciadas, eram pessoas que tinha uma vida totalmente fora dos princípios de Deus, mas Deus trouxe para perto dele, para junto dele, e fez uma obra. E é isso que nós precisamos entender. Aquilo que está perdido para mim, não está perdido para Deus. Aquilo que diante de mim parece ser o fim, é só o começo daquilo que Deus vai fazer. Então, prepare para essa mensagem desse dia, porque Deus tem essa mensagem para você no Salmos 20, que diz assim, a oração a favor do rei. Davi, ele está falando aqui, é um contexto, ele escreveu esses salmos num contexto de tribulação e guerra. E diz uma coisa, Davi foi um homem que teve tanta tribulação e guerra? Muita tribulação, muita guerra. Eu estava lendo a história do filho Aminon e eu entendo que quando ele se apaixonou pela própria irmã Tamar e ele entrou ali, né, na vida de Tamar e usou as estratégias malignas para atrair a irmã até a casa dele, porque ele fingia que estava doente, porque ele queria ter uma relação com a própria irmã, e a irmã nunca imaginava que estava passando esses pensamentos malignos, diabólicos na cabeça do próprio irmão. Então Tamar, ela tinha o irmão Absalão, e Absalão cuidava muito de Tamar, tinha o ciúme pela irmã. E Aminon, ele criou uma situação que atraiu Tamar, e a Tamar está ali preparando os pães para cuidar do irmão que está doente, que não come nada há dias, porque essa foi a estratégia. Eu vou fingir que estou doente, que eu não como nada, que eu não estou me alimentando, peça ao meu pai Davi que mande a Tamar aqui, para que Tamar, né, seja como ela era uma jovem,
uma donzela, né? Então trabalhava em casa, ela cuidava das tarefas de casa. Então, na inocência daquela menina, ela entrou num ninho, né, praticamente no ninho de cobras. Então, ela entrou ali pensando, vou estar ali para ajudar o meu irmão, a cuidar do meu irmão, e no fim, a intenção do irmão dela era trazê-la para o leito e ali abusar, totalmente abusar e tirar a virgindade dela. Ela, claro que naquele tempo, imagina, uma donzela, né, filha de rei, foi aliciada pelo próprio irmão e tirou a honra de Tamar. Absalão esperou 2 anos para se vingar do irmão. Sabe quando a pessoa come o prato frio? Ela não gosta de comer o prato quente, não. Deixa esfriar. Deixa. Na hora certa eu me vingo. Então, Davi, as guerras não eram só exteriores. As piores guerras de Davi foi na família. Porque Absalão matou o seu irmão Amnon e depois, o que acontece? Absalão queria tirar o reinado do pai Davi. Então foi um contexto de muita luta dentro da própria casa. E eu estou falando com pessoas que têm as suas adversidades, não é fora não, é na própria casa com a família. Sabe quando tem sogra contra nora, nora contra sogra ou contra sogra? A maioria das noras é mais contra a sogra do que contra os próprios sogros, né? É sempre assim, é um intuito assim, muito ruim. E os sogros sempre contra os genros. Não tem aquela afinidade, é muito raro, né, se encontrar sogras que se dão muito bem com as noras. E nos dias que nós estamos a viver, infelizmente, porque o amor de muitos já estão aí nesse termo de esfriar, as pessoas já não têm a paciência que deveriam ter para se comunicar, para se interagir. Então as pessoas esquecem disso. Então, se eu não tenho amor, né, de fato eu não tenho amor dentro de mim, como é que eu vou amar a Deus? Se eu não amo a Deus, como é que eu vou amar o meu próximo? Isso não tem sintonia, isso não tem conexão. Então Davi, ele estava no meio de um lar totalmente conturbado, devido também às escolhas de Davi, porque Davi, ele era para ser exemplo, mas ele falhou em algumas coisas, ele se arrependeu, não voltou a falhar, não voltou a praticar, que é isso que é o importante, falhei, mas pedi a Deus perdão, arrependi e não vou voltar ao meu erro, né? E isso foi, assim, um aprendizado para Davi. Só que quando entram os filhos, né, que tristeza para Davi, o filho matando o outro irmão. Os filhos de Davi brigando entre eles. Tamar foi totalmente violada pelo próprio irmão. Aí você fica assim, como Davi sofreu? Sofreu. Davi teve, assim, momentos muito difíceis. Então, quando Davi escreve esse Salmo 20, ele está num contexto de tribulação e guerra. Ele está olhando para o cenário dele e ele está imaginando, meu Deus, só Deus mesmo, só com Deus. Eu só posso com Deus, eu não posso confiar em mim, eu não posso confiar nos meus carros, nos meus cavalos, nos meus cavaleiros, eu não posso confiar em ninguém. A minha confiança tem que estar totalmente depositada em Deus. Então o Salmos 20 narra desta forma: o Senhor te responda no dia da tribulação. E se tem uma coisa que deixa a gente tão angustiado, é quando o céu está de bronze. Parece que Deus não está ouvindo, você fala com Deus, Deus não está ouvindo, você quer uma resposta, Deus não está falando, e parece que está tudo bloqueado, e as coisas não estão funcionando, e tudo está muito difícil. Ela não é. Só que o salmista aqui, Davi, está dizendo, o Senhor te responda no dia da tribulação. Que tribulação é essa? É naquele momento de aflição. Deus, ele vai nos provar, não além do nosso limite, vai passar do seu limite, não, Deus não faz isso com ninguém, mas ele vai provar no seu limite, vai ter aquele limite ali que você fala assim, não, eu cheguei no meu limite, não, se ainda Deus não te respondeu, se ainda a porta não abriu, é porque ainda Deus sabe que você pode suportar um pouco mais. Então, o Senhor te responda no dia da tribulação, o nome do Deus de Jacó te eleva em segurança. Do seu santuário te envie socorro, e desde Sião te sustenta. Está falando do quê? De respostas no meio da tribulação, de segurança quando eu acho que não tenho, e de socorro quando eu penso que não vai chegar o socorro. Escute aqui o que Deus está falando com você. Deus, ele não te deixará no meio dessa luta.
Deus não te deixará no meio dessa tribulação. Eu estava ouvindo uma pregadora e eu parei para pensar. O que ela está falando de fato é verdade. Porque, por exemplo, quando uma pessoa, um servo de Deus, ele vai a óbito, né? Ele morre, a gente fala assim, mas por que Deus? Porque chegou o momento da pessoa. A pessoa tem uma história. Deus escreveu uma história. E quando chega o momento da pessoa morrer, Deus vai permitir que ela morra. Mesmo que a família não queira, a pessoa mais íntima daquela pessoa chore, rios e mais rios. Mas quando Deus fala assim, olha, o seu tempo aqui na terra chegou ao fim, chegou. E nada vai impedir. Porque a última palavra, você sabe, ela vem de Deus. Tanto da vida como da morte. Vem de Deus. E quando a gente está aquela coisa assim, nossa, será que eu vou morrer nessa luta? Eu acredito dessa forma. É assim que eu acredito. Que enquanto você tiver promessas de Deus na sua vida, que Deus tem algo para fazer na sua vida, você não vai morrer. Quando Deus te chama, Ele tem um chamado e Ele faz uma promessa, olha, eu vou fazer isso e isso, através de você eu vou entrar ali, vou restaurar, vou curar, vou transformar, eu vou te dar isso. Você não vai morrer enquanto isso não se cumprir. Você pode passar por luta? Sim. Vai ter as batalhas para você enfrentar? Vai. Muitas guerras vão se levantar? Demasiadas, até demasiadas. Mas Deus te dará a estrutura para chegar até o fim. Porque assim como Ele fez com Davi, ele foi chamado, ele estava cuidando das ovelhas do pai, como a palavra de Deus relata, mas o chamado de Davi era maior. Entendeu? O chamado de Davi era maior do que os pensamentos de Davi. O propósito que Deus tinha na vida de Davi era maiores do que os propósitos que talvez Davi tinha no coração. Lá imaginava que Davi não queria aumentar o rebanho do pai, se tornar um fazendeiro, um criador. A gente não sabe o que passava no coração de Davi. Davi, primeiro, reis naquele tempo. Saul foi o primeiro, né? Porque Samuel, ele era o juiz do povo, só que o povo via reis em outros países, não, nós também queremos ter aqui reis. E aí que surgiu o primeiro rei, que Deus permitiu, que foi Saul. Mas Davi, você pensa que Davi imaginava ser rei? Não, nunca passou na cabeça de Davi ser rei, mas eu imagino na cabeça de Davi que ele pensava ser grande em alguma coisa, em alguma área da vida dele. Quando Deus tem algo grande para fazer na sua vida, escute o que eu estou falando, porque isso é de fato realidade. Quando Deus tem algo grande para fazer na sua vida, Ele vai te dar propósitos, sonhos grandes, que se você falar e abrir sua boca e falar, as pessoas vão rir de você. Porque Davi tinha sonhos grandes, mas ele não pensava que Deus tinha sonhos maiores do que o dele. Então, Davi está relatando aqui que no meio da tribulação, quando parece que Deus não está ouvindo, que Ele não está me vendo, Ele vem lá e me manda o socorro. Lá da onde? Lá do santuário, aonde Ele está, aonde eu não consigo chegar, mas Ele consegue chegar até mim. Ele envia o socorro dEle para me sustentar. Você precisa do sustento de Deus diariamente. Lembra lá do profeta Elias? Elias, ele foi alimentado por corvos. Agora você imagina, que um corvo, né? Como é possível um corvo levar carne? E levava. Deus dava uma ordem, os corvos iam. Levava a porção para Elias. E ele era sustentado. Então você entende que Deus sustenta o seu povo. E tem provas na nossa vida, principalmente eu já reparei em uma área da nossa vida que é a financeira. Quando Deus tem algo grande para fazer financeiramente, Deus vai deixar você passar pelo vale. Ele não vai deixar você faltar. Sabe aquela viúva que foi buscar os gravetos? E ela no coração dela, a única comida que ela tinha, ela quer pouquinho ali. Mas o profeta diz para ela, não, primeiro você faz para mim. E depois você faz para você e para o seu filho. Eu fico imaginando na cabeça daquela mulher, eu já não tenho para mim, para minha casa, quanto mais para esse homem. Mas Deus não deixava faltar. Era pouco? Era. Parecia que era o fim? Parecia. Mas aí o que acontece?
vinha a providência. Deus manda um homem de Deus lá abençoar. E aquela mulher prosperou, porque foi multiplicando, multiplicava. E assim Deus vai fazer na minha vida e na tua vida. Ele é assim, quando a nossa vida financeira está muito escassa, pode prestar atenção. Deus tem algo grande para fazer, Ele vai deixar você passar pela escassez, para que quando você estiver na bonança, você lembre-se sempre: olha, eu tenho que valorizar isso, porque foi tão difícil de eu chegar até aqui. Eu tenho que agradecer a Deus todos os dias, porque se não fosse por Ele, eu não teria conseguido. Então, as escassez da vida, as dificuldades da vida, é nos ensinando a ser grata a Deus em todos os momentos, em tudo. Dai graças ao Senhor, em tudo. Mesmo que esteja difícil, eu vou dar graça ao Senhor. E, acima de tudo, confiar, mesmo sem entender. Tem coisas aí que você não está entendendo, mas eu vou confiar no Senhor. Davi, então, fala: lembre-se de todas as suas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Deus já designou algo para você. Lançou a palavra, não voltará vazia, antes vai fazer tudo aquilo que apraz o coração do Senhor. Há uma palavra lançada sobre a sua vida. Nós temos que celebrar com júbilo. A palavra diz assim: celebraremos com júbilo a tua vitória em nome do Senhor, nosso Deus. Hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Aí ele fala assim, agora, vírgula, sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele começa a narrar, preste atenção que Deus está falando. Deus está falando com você. Davi começa a narrar os Salmos 20 sem nenhuma resposta. Ele não tem resposta das orações, parece que o céu está de bronze, parece que Deus não está ouvindo, mas você denota uma confiança que ele tem. Ele fala, não, o Senhor te responde, ele está falando para ele mesmo. Davi, o Senhor vai te respondendo, na sua tribulação o Senhor vai te responder. No momento mais difícil, inseguro que você está vivendo, o Senhor vai te levar em segurança. Ele está falando para ele, Davi em todos os salmos, ele está falando para ele próprio. Ele está mencionando aquilo que ele está vivendo. Mas quando chega o verso 6 do capítulo 20 de Salmos, ele para, porque denota que Deus ouviu a oração dele e ele fala assim, agora sei que o Senhor, quem? O Senhor salva o seu ungido, ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força de sua destra. Aí ele entra naquele versículo muito mencionado no meio do povo de Deus. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos no nome do Senhor nosso Deus. Aí eu tenho certeza que Davi está olhando aqueles reis, né? Mesmo Saul, com aqueles carros de guerra, com aqueles cavalos adestrados para a guerra. Davi está observando, mas eu entendo uma coisa, que ele declara dentro dele que uns podem até confiar em seus carros, outros até em seus cavalos adestrados, mas ele está dizendo, eu não, eu vou gloriar no nome do Senhor, eu vou me encurvar diante do Senhor. E ele fala assim, eles não, eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e estamos de pé, ou nos mantemos de pé. O Senhor dá vitória ao rei, responde-nos quando clamarmos. Davi está confessando aqui, ele é Deus. Eles aí estão se encurvando, se prostrando diante de outros reis poderosos. Não, eu me prostro diante do Senhor, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Eu não confio na minha força, não confio. Eu não confio no meu carro importado, eu não confio na minha casa, na minha mansão, eu não confio na minha profissão, eu não confio na faculdade que um dia eu fiz, que gente está exercendo aí a sua profissão, na sua formação, muito bom, é muito bom ter recompensa dos nossos esforços, mas a minha recompensa, ela não vem daquilo que eu acho que é confiante aqui na terra, não. A minha confiança vem do Senhor. E o Espírito Santo manda te falar isso nesse dia. Não confie nos teus bens, não confie na sua força, não confie na sua sabedoria.
mas eu sou muito inteligente. Não, não confie na sua inteligência. Confie no Senhor. Você terá a recompensa da sua confiança nele. Lembro da história, né, quando os assírios queriam destruir o povo de Israel, o rei Ezequias, e chega lá um mensageiro do rei, e esse mensageiro que chamava Rabsaque, ele era muito, muito arrogante. Ele era, vamos dizer assim, a fotocópia do rei. O rei da Assíria era terrível, mas esse mensageiro do rei era o pior que Senaqueribe. O rei era Senaqueribe e Rabsaque era o chefão lá, abaixo do rei. Então, o rei mandava, ele ia, mas o exército, ele comandava o exército. Então, quando Rabsaque, ele vai de encontro a Ezequias, ele afronta o Deus de Ezequias. Ele fala assim, olha, todas as nações... O rei Ezequias, ele estava preocupado, né? Fica preocupado. Quem é que não fica preocupado? Você pode ter um rei, você pode até ter muitos bens, muitos conhecimentos, mas aí vem um que se acha maior e entra no seu caminho e te desafia. E esse Rabsaque, ele era muito arrogante e ele se pôs a falar em voz alta e a dizer, não, vocês estão confiando nesse Senhor? Acha que esse Senhor certamente vai vos livrar das nossas mãos? Não vai. Não te enganes, Ezequias, dizendo que o Senhor vai te livrar, vai livrar o teu povo. Responde uma coisa, acaso os deuses das nações livraram cada um a sua terra das nossas mãos, do rei da Síria? Só que ele não estava entendendo, não. Ele estava pensando os deuses. Não, os deuses. Esses deuses de fato não vai livrar você. Esses deuses de fato não livraram aquelas nações. Mas o Deus vivo de Israel, esse sim. Esse sim. Esse sim, ele livra o seu povo da mão do seu inimigo. Sabe o que acontece? Ezequias vai orar. E a oração, ela tem poder. Cuidado com aquele que ora, aquele que ajoelha e busca a Deus. Não se mete com esse, não. Esse que ora, esse que busca o Senhor, esse que tem uma vida santa com o Senhor. Cuidado aonde você se mete. Mas ele é o que é santo? Não, ele é um homem, ele é uma mulher de Deus, ela é uma mulher de Deus. Então, pessoas que oram, elas têm resposta. Oração é poder. Oração é poder. Quando você ora, você se conecta com os céus se abrem e Deus ouve a sua oração. E a palavra diz que Deus responde a nossa oração. Ezequias vai orar. Ele vai falar com o Senhor dos Exércitos, ele vai pedir ao Senhor que mande a providência, que mande uma resposta. E sabe o que o Senhor diz? O Senhor usa o profeta Isaías para dizer, eu conheço o assentar de Senaqueribe. Eu conheço o assentar dele, eu sei quando ele sai, eu sei quando ele entra, eu conheço o furor dele contra mim. E Deus vai deixando o seu inimigo se levantar, maldizer, praguejar, ironizar, vangloriar-se. Deus permite, Deus vai dando corda. E Deus estava dando corda para esse rei, porque Deus ia puxar. Ezequias eu conheço. Eu conheço muito bem o que está se passando. Eu conheço que por causa do furor dele contra mim, por causa da arrogância dele contra mim, subiu aos meus ouvidos. Mas eis que porei o meu anzol no seu nariz. Eu vou pôr o meu freio na sua boca e eu farei voltar pelo caminho por onde ele veio.
Deus não brinca, meu filho. Deus não brinca, não brinca. Talvez você está com um casamento, com um marido difícil, com uma mulher difícil, com um patrão difícil, com uma sogra difícil, com um filho difícil. Tudo está difícil e você ora, ora e você pede, pede. O seu inimigo te afronta. É muita arrogância, mas a mesma palavra que Deus falou através do profeta Isaías para Ezequias, o rei Ezequias, Deus está falando para você nesse dia. Eu ouvi. Subiu a arrogância. Mas eu estou pondo o meu anzol no nariz, no seu nariz. Eu estou colocando o freio na sua boca. Eu farei voltar pelo mesmo caminho por onde ele veio. Deus está falando com você. Deus está falando com vidas aqui. Eu vou fazer acalmar. Eu vou mostrar aonde eu vou pôr a sua arrogância. E a palavra fala lá no livro de Isaías, eu estou lendo aqui para você, lá no livro, vou passar para frente, lá no livro de Isaías, capítulo 37, versículo 36, preste atenção que Deus fala, Deus está falando aqui. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios. O anjo, um anjo. E a 185 mil homens o anjo matou, o anjo feriu. Ainda deixou um restante. Quando o restante se levanta pela manhã, só havia pessoas mortas no arraial. Senaqueribe, assustado, mas ele era o poderoso. Naquele tempo, né, os grandes exércitos eram compostos por carros, vamos dizer carroças, né, diziam carros, carroças, puxados por cavalos totalmente adestrados para a batalha. Então, o exército muitas vezes eles levavam homens que sofriam, né, nas guerras e estavam enfermos, machucados, então eles levavam esses homens nas suas carroças, nos seus cavalos, puxados a cavalos. Então, assim, quanto mais carros eles tinham, mais poderosos eles se tornavam, porque os mantimentos chegavam mais rápidos, a manutenção chegava mais rápido. Então, quando estavam doentes, eram transportados mais rapidamente. Então, quantos mais carros, mais cavalos, mais acessibilidade ao poder eles tinham. E aqui, Deus faz com que um anjo mate 185 mil homens, mas deixa um restante para ver a situação. Senaqueribe, o rei da Síria, viu aquilo tudo. E olha que tinham carros e tinham cavalos. Por isso que eu li para você aqui os Salmos. Eu estou lendo os Salmos 20 para você, que uns confiam em carro e outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos no nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem, nós, porém, nos levantamos e estamos de pé. Eu li isso para você, por quê? Porque quando Deus quer fazer, nenhuma mansão vai impedir, nenhum poder na sociedade vai impedir, nenhum cargo elevado vai impedir. Quando Deus tem algo para te dar na justiça, uma vitória na justiça, nenhum juiz vai sentenciar, vai ser a sentença final. Não, Deus vai bater o martelo. Então, a confiança sua, mesmo que você não entende muitas vezes o que você está vendo, Deus está falando para você, a sua confiança tem que estar em mim. Naquele dia, 185 mil. Senaqueribe foge. E a palavra diz que quando ele foge para uma cidade chamada Nínive, os próprios filhos, ele estava adorando ao seu Deus. O Deus que ele adorava, que ele cultuava, ele estava lá adorando, na casa de Nirosk. Quando os filhos entram e vão ferir o pai com a própria espada. Escute isso, os próprios filhos de Senaqueribe o matam. Então eu comecei essa pregação a dizer que da própria casa também pode matar, destruir, pode ser o seu inimigo, o seu adversário. É por isso que nossa confiança não tem que estar nos nossos sentimentos. Sentimentos enganam. Eu sempre falo isso, sentimentos enganam. Mas a pessoa é boazinha e Deus está pedindo para você afastar. A pessoa diz que me ama, mas lá o coração é trevas.
Então, os adversários estão aí na própria casa e vão matar o próprio pai no templo onde ele está adorando o deus Nirosk. No templo de Nirosk, na casa de Nirosk, desculpa, Nirosk. E aí eu fico pensando, muita gente está perdendo as coisas de Deus por confiar em si próprio. E o Espírito Santo está dizendo para você nesse dia que eu sou o seu Deus. A sua confiança tem que estar em mim. Não deixe as coisas que estão à sua volta te afetar. Leva os olhos para o Senhor. É Ele que te dará o socorro no momento de aflição que você está vivendo. Davi está falando aqui do socorro, da confiança sem ver. E é difícil confiar. É muito fácil confiar quando você está vendo, é a mesma coisa. Você vai saltar ou de um lugar alto, mas tem uma corda de segurança, tem 2 cordas amarradas ali na sua cintura, e você tem ali uma proteção muito gigantesca, e você, não, se essa corda aqui falhar, tem a outra de segurança, porque eu confio quando estou vendo. Agora, quando você não está vendo, quando você tem que fazer algo e você não sabe se aquilo vai dar certo. Quando Deus pede para ir você para um caminho, você não sabe se aquele caminho é um caminho bom, é um caminho, sabe, que você vai andar sem tropeços. Ah, mas foi Deus que falou, o caminho é bom. Nem sempre. Escute o que eu estou falando. Nem sempre o caminho que Deus fala para você ir vai ser o caminho mais fácil. Ah, mas foi Deus que falou, o caminho tem que estar limpo. Nem sempre. Vai ter tropeços, muitas vezes. Tropeço no quê? Para eu cair? Não. Tropeços para você aprender a se levantar. Entendeu? Deus não coloca tropeço para você cair e ficar lá, estagnado no chão, não. Deus permite essas pedrinhas de tropeço, muitas vezes, para nos ensinar a estar de pé em todas as circunstâncias da vida. Porque enquanto eu estou aqui nessa terra, enquanto eu busco a face do Senhor, enquanto eu confio nele, vai aparecer adversários e esses adversários serão pedras de tropeços, muros na minha frente, para tirar a minha visão, para tirar o meu propósito, mas o caminho está aí. Deus designou o caminho, mas você tem que confiar mesmo sem ver e mesmo sem entender. Eu amo aquela passagem. Quando Abraão ele vai sair da terra do pai dele, da casa do pai dele, e vai para um lugar que ele nem sabe aonde é, no deserto. Mas Deus está falando, vai e eu vou te mostrar. Conosco é de fato assim. Deus vai te falar, olha, eu tenho algo para fazer na sua vida, mas você vai ter que ter coragem de sair daí e ir. E passar. Quando eu me casei, eu conheci meu marido na Irlanda, né? Então nós era no fim de ano, dezembro de 2008. Eu ainda era ilegal no país, eu não tinha documentação. Então você já sabe que quem não tem documentação na Europa pode até viajar, né, de um país da Europa para outro e a polícia não te parar e você não precisar apresentar documentos. Isso pode acontecer. Mas quando isso mais de carro, né? De carro você viaja até bem, de um país para outro. Mas quando você tem que ir para um aeroporto, você tem um controle. E eu lembro-me que quando estava na Irlanda, né, nós decidimos nos casar, nós tínhamos quase 2 anos de namoro, nós decidimos nos casar. E quando nós preparamos a documentação toda para nos casar na Irlanda, mas por eu ser brasileira e ele ser de outra nacionalidade, eles não aceitaram. E depois eu era ilegal no país, não tinha documentação, e aquilo não deu validade para nós entrarmos com a papelada do casamento na Irlanda. Então, qual era o procedimento? Ir para Portugal, vir para Portugal e dar aqui entrada no documento. Ele nasceu na França, mas os pais são portugueses, então ele tem documento português. E entrarmos aqui em Portugal, nos casarmos em Portugal. Escute uma coisa. Eu tive que sair da minha zona de conforto. Eu tive que enfrentar o meu medo. E eu tive que entrar naquele avião com meu passaporte com o visto vencido. Eu poderia ter sido deportada e ir diretamente para o Brasil, porque eu estava ilegal. Mas Deus me deu uma palavra. Eu lembro que ele marcou a passagem dele e falou assim, eu marco ou não marco a sua? E eu fiquei assim, olhei para ele e falei assim, espera um pouco. Entrei dentro do quarto e fui orar. E fui falar com Deus. E Deus falou uma palavra comigo.
né? Deus falou assim comigo assim, filha, não temas, eu estou abrindo um mar para você passar. É uma palavra assim, ai, é uma palavra tão simples, né? Deus está abrindo um mar, mas é uma palavra de poder. Escute isso. Deus dá coisas simples, direções simples, mas decisões poderosas e decisões difíceis. Direções simples, mas a nossa escolha são escolhas que são difíceis de optar, até mesmo por causa do medo, né? E depois vem as consequências. Então, quando Deus falou para mim, filha, não temas que eu estou abrindo o mar para você passar, eu olhei para ele e falei, pode marcar a passagem. Quando nós chegamos no aeroporto de Lisboa, escute isso, quando nós chegamos no aeroporto de Lisboa, era uma fila de gente para ser controlado. E quando eu olhei assim, do meu lado direito da fila tinha lá muitas cadeiras, muitos bancos, né, muitas cadeiras, e havia muita gente lá que ao passar no controle, sendo deportada. Deportada não, paradas, né, porque muitos voltaram para o seu país que eles não deixaram entrar. E meu marido olhou assim, olha o tanto de gente que está sendo deportado. E eu fiquei assim, E eu, claro, a gente fica assim, gelado, mas aí eu lembrei, Deus falou comigo. Deus falou comigo que estava abrindo o mar. Então, se ele está abrindo o mar, ele não só está abrindo o mar, ele está fazendo eu passar. Chegamos lá, em uma das portas do controle, dentro da cabine onde tinha uma mulher. Ela pegou primeiro o passaporte europeu do meu marido, depois pegou o meu. E escute isso, olha o que Deus faz. Ela pegou e começou a folhear o meu passaporte. E eu olhar assim, pensei, agora ela vai encontrar o carimbo do dia que eu entrei na Irlanda, né? O carimbo lá, e ela vai ver que eu já estou um tempo na Irlanda e legal. De repente, entra uma polícia, um homem muito vistoso, muito bonito aparentemente, e entra e começa a tirar a atenção dela. E sabe o que ele fala para ela? Vamos tomar um pequeno almoço comigo? Mas eu acho que eles estavam, tipo assim, a namorar. Eles não disfarçaram nada. Ou ele estava a encantá-la, não sei, no sentido assim que ele estava namoriscá-la. E ela, assim, toda, né? Porque mulher sabe quando está interessada. Se o homem, né, passa um charme, elas ficam toda. Até esquece o que está fazendo, é verdade ou não é? E ela se esqueceu. Aí ela começou a folhear e, de repente, ela passou aquela estampa toda que estava lá, né? Aquele carimbo. E ela disse, sim, eu já estou a terminar e já vamos tomar o pequeno almoço. Aí ela pegou o carimbo, lá no fim do meu passaporte, carimbou. Ela falou assim, boa viagem, boas férias, porque era no tempo de Natal, né? Boas férias. E meu marido ainda foi entrar no assunto, ela não vai ficar, só vai ficar aqui 3 semanas. E ela falou assim, não, boas férias. Tem até 3 meses para ficar no país, boas férias. E passamos. Aí, quando nós passamos, meu marido, eu não acredito que ela não viu o carimbo no passaporte. Deus não deixou ver. Porque se ela tivesse visto, de fato, ela perguntar, olha, você está ilegal na Irlanda e você quer entrar em Portugal? Você vai embora para o seu país. É a lei, é o que é, e nós temos que ter noção que é verdade, está ilegal, está ilegal. Né? Não tem documento, não tem documento. Mas Deus faz as coisas conforme a vontade dele, porque quem manda na humanidade é Deus, quem manda no mundo é Deus. O homem pode criar leis, mas acima das leis está a lei de Deus. Ele manda em tudo. Então, quando eu passei, né, nós passamos aquele corredor, meu marido olhou assim para mim, não era ainda meu marido, e ele ficou assim, como é possível? E eu, Deus, nos casamos, né, fomos lá, nos casamos, em 2009, foi no fim de 2008, casamos em 2009, e as coisas foram ajeitando, Deus criando a situação, mas Deus, ele falando comigo, não temas, filha, porque eu vou abrir o mar para você passar. E é muito fácil Deus olhar para você, olha, filha, não temas que eu estou indo com você. Filha, não temas que eu vou te ajudar. Filhas, não temas porque eu vou te ajudar a pagar isso. E você fala assim, isso é muito fácil falar. Mas é que está. Depende agora de eu acreditar ou deixar de acreditar na palavra do Senhor. De imputar isso no meu coração como verdade ou deixar isso de lado. Não quero saber, isso não é de Deus. Porque hoje as pessoas estão totalmente, eu falo assim,
tornou até ridículo. Porque uma pessoa, quando Deus usa para falar em profecia, porque Deus usa, Deus tem usado muitos, isso não é de Deus. Tudo hoje não é de Deus. Por quê? Porque eu entrei num parâmetro que Deus já não fala, não, é tudo da carne, não. Há ainda os eleitos de Deus aqui na terra, há ainda os verdadeiros profetas de Deus que anunciam a palavra dele. Só que eu tenho que ter discernimento para entender o que vem e o que não vem de Deus. E como é que eu vou ter discernimento? Ter na minha vida diante de Deus, uma vida mesmo de renúncias diante de Deus e acreditar que Ele é poderoso para fazer e que Ele dá sim discernimento a quem busca discernimento nele. Então, há palavras simples, direções simples, mas escolhas são difíceis e eu tenho que escolher. Ou eu acredito ou deixo de acreditar. Ou eu saio da minha zona de conforto, ou eu fico na minha zona de conforto e nada vai acontecer na minha vida. Vai entrar semanas, né? Sair semanas, entrar meses, passa meses e eu tô lá naquela zona de conforto e nada está acontecendo. Por quê? Porque eu não dei prioridade à voz do Senhor. Porque as coisas só começaram a acontecer na vida de Abraão e Abraão se tornar quem ele se tornou na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, a partir do momento que ele deu o primeiro passo de sair da terra dele, do meio da casa da parentela, da casa do pai dele, e ir para uma terra que ele nem sabia onde era. Mas aí está uma direção simples, mas uma escolha difícil. Então Deus está falando para você nesse dia. Não confia. Não confia naquilo que você tem, porque tudo isso passa. Olha, pessoas que dormiram com... Eu estava até vendo aquele fogo que houve nos Estados Unidos, que pessoas dormiram com casa e acordaram sem ela. Entendeu? Há pessoas que dormiram, os cônjuges dormiram juntos, e no outro dia o cônjuge já não está presente. Por quê? Porque nossa vida é como um sopro. O que nós temos desaparece, desvanece, e não tem como você falar, eu vou lá buscar. Não busca, porque desvaneceu, sumiu, evaporou. Então, o que o Espírito Santo de Deus está mandando falar para você, confia em mim. Porque eu sou o Deus que manda o anjo, eu sou o Deus que mata o seu adversário, eu sou o Deus que abre a porta para você, eu sou o Deus que sim... Eu sou Deus que te dou autoridade para tocar no mar e o mar se abrir. Eu sou Deus que faz tudo isso. Não mudei. Ele não muda. O próprio Deus, ele nos garante que ele não muda. O tempo passa, as estações passam, tudo muda, né? Um dia tá sol, um dia tá chuva, um dia tá calor, um dia tá frio. Mas nosso Deus não. Tá ali, sempre, sempre na posição dele. Então, eu quero dizer esta palavra para você. Quando eu temer, como lá em Salmo 56:3 fala, em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Então, vem o temor, porque é normal. A gente sente temor, mas eu vou confiar em Deus. Qual é a situação que você está vivendo hoje, que está fazendo você, assim, às vezes, até tirar sua paz? Fica com o Salmo 56:3 para você. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Esta é a mensagem de Deus para você nesse dia. Não temas, diz o Senhor, porque eu sou Deus que entro nessa batalha. E Deus, quando entra na batalha, é para ganhar. Não é para perder, é para ganhar. Você confia no que Deus está falando com você? Ele está entrando nessa batalha e você terá vitória, diz o Senhor para você nesse dia. Que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com todos da sua casa, com toda a sua família. Até a próxima mensagem, se o nosso Deus permitir. Fica na paz do Senhor. Um grande beijo no seu coração. Amém.